O pior inimigo das terapeutas é a insegurança. Ela nos atrapalha na hora da gente falar para a família sobre o nosso interesse em estudar terapia, em estudar psicologia. Ela nos atrapalha ali com relação aos estudos, a nossa capacidade, mas quem sou eu, logo a louca, vou tentar ajudar quem com saúde mental. Ela nos atrapalha na hora de executar o trabalho. E se aparecer alguém aqui com um problema bombástico, e se o meu paciente chorar, o que eu faço? Eu tô tentando ajustar a luz aqui, que eu tô com meu abajur quebrou, esse daqui não tá tão legal. Enfim, vamos seguir. E a insegurança nos atrapalha, assim, fudidamente na hora de vender, na hora de oferecer, botar um valor no nosso trabalho, na nossa sessão terapêutica. A gente se sente com medo e é sobre isso que a gente vai falar no nosso insight terapêutico de hoje. Como driblar, como vencer a insegurança como terapeutas na hora de nos aprofundar nos estudos, na hora de começar, continuar, fazer os atendimentos, divulgar o trabalho aqui nas redes sociais, botar a cara aqui e falar sobre saúde mental, falar sobre os atendimentos e na hora de vender, na hora de falar. Você quer a sessão? Ótimo, eu vou te entregar resultado e a sessão custa tanto, o programa terapêutico custa tanto, nós podemos fazer assim, 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 você pode pagar desse jeito ou daquele jeito. Encarar a profissão de terapeuta, psicólogo, psicanalista como profissão, olha lá. Então, para quem está chegando aí, eu sou Ana Schmidt, sou terapeuta e mentora de terapeutas, atuo na área da terapia desde 2000 e me ajuda aqui, 2015, 16 mais ou menos, e tô aí, sei bastante sobre insegurança, passei por vários perrengues por causa dela, desde muito pequenininha. Para quem não conhece essa história, e para quem conhece, ouve de novo, porque ela é muito boa. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui diagnosticada com epilepsia. Eu tinha algum bug no cérebro ali, que dava, né, um curto-circuito e eu paralisava. Ficava só, tipo, olhando para a pessoa que estava falando comigo e não conseguia reagir. Minha mãe me levou para o médico, comecei a fazer uma série de exames, a passar por vários outros tipos de médico e fono e tal, a ter um acompanhamento especial, a tomar remédio e também na escola ter um tratamento diferenciado. E quando eu perguntei, mas mamãe, por que tanto médico, por que tanto remédio? Minha mãe carinhosamente me falou, é porque você tem um probleminha na cabeça, minha filha. Então hoje estou completando 39 anos de idade e há 34 anos, peraí, ó, o povo de humanas aqui, eu acreditei que eu tinha algum problema que me incapacitava de qualquer coisa. Eu achava que eu tinha um déficit cognitivo. No vocabulário da década de 90, que foi quando a treta toda aconteceu, eu me achava retardada. Eu acreditava que eu era retardada, que eu tinha um problema sério mental e que isso me impedia de aprender, de agir, de executar as coisas como as outras pessoas conseguiam. Quando alguém me elogiava alguma coisa que eu tinha feito, eu sentia, cara, essa pessoa tá com pena de mim. Nossa, olha que bosta. A pessoa tá com peninha e tá falando que tá legal. Então, eu convivi com uma insegurança muito grande por muitos e muitos anos. Isso me prejudicou muito na escola. Eu era uma péssima aluna, porque já que eu não ia aprender mesmo, para que eu ia me esforçar? Então, não me dediquei e foi só na faculdade de artes onde eu encontrei coisas que eu gostava, professores mais mentes abertas, os professores mais da hora, foi que
eu comecei a gostar de estudar. E aí fui fazer curso de Jung por indicação de um professor meu, fui fazer um curso de sonhos aos 19 anos, comecei a ler Freud e não parei mais de tentar entender a mente humana, por que que a minha mente agia daquele jeito, por que que eu tinha aquelas vozes me julgando daquele jeito, por que que aconteciam aquelas coisas dentro da minha cabeça e do lado de fora, né, eu adorava, até hoje eu adoro, né, uns casos de psicopata, de gente muito louca, assim, por que que as pessoas são assim, e aí surgiu lá o boom, surgiu, né, já existiam os transtornos, mas houve um boom dos transtornos, TDAH e tal, nessa época eu já estava na educação, comecei a estudar bastante sobre os transtornos de aprendizagem, porque eu acreditava que eu tinha um também, até que eu entendi que toda a minha história estava associada, relacionada, envolvida ali numa trama com a epilepsia que aconteceu na infância, que voltou depois, já no início da vida adulta, eu tive algumas convulsões, então voltaram alguns cuidados, eu tive alguns déjà vus de médico, de medicamento e tal. E depois o meu filho também teve, então a epilepsia me acompanhou em vários momentos da minha vida. Espero que ele desapareça por completo. Mas ao mesmo tempo que me trouxe uma insegurança, um medo, me tornou quem eu sou hoje. Se eu tivesse vivido a vida de uma menininha bem cuidada, mimada pelos pais, que ia para a escola e tudo estava ali bem resolvido, muito provavelmente eu não ia ter me interessado tanto pela mente humana, não ia ter estudado o que eu estudei, não ia ter essa empatia fodida que eu tenho com os animais. Sou vegetariana desde os 10 anos de idade. Essa empatia com as pessoas que me permite ser a profissional da terapia que eu sou, a professora que eu sou, que percebe quando o aluno tá ali travado e já consegue, né? A gente tem umas inteligências superiores, consegue fazer as coisas agir. Então, minha gente, por pior, lição aqui no meio, a gente já vai voltar para o ponto da insegurança. Por pior que tenha sido a sua história, encare a sua história como aquela que te fez ser quem você é. Sem essa história de merda que você viveu, você não teria empatia, você não teria vontade de crescer, vontade de ajudar. E foi justamente a insegurança, o medo, tudo aquilo que você precisou enfrentar e está enfrentando e superando até hoje, que você está aqui na profissão mais linda do mundo. Então, a nossa capacidade de ter empatia, de querer ajudar as pessoas é quase sempre, né? Existem algumas terapeutas que estão fora disso, né? Mas são quase sempre consequência dos nossos medos, dos problemas que a gente viveu ao longo da vida. Quem a gente é hoje é resultado da nossa história. E se a gente teve uma história de superação, de precisar enfrentar esses medos, de ter que superar isso, a gente vai ser uma profissional muito melhor. Eu conheci uma terapeuta ao longo dessa trajetória toda, como terapeuta e como mentora de terapeutas, que eu falei, e aí, me conta, né, qual foi a sua história de superação, que trauma, né, que dor na infância que você teve? Não, nenhum, tive uma infância de boa, adolescência. Tá, mas por que você veio pra terapia? Acho que ela tinha até estudado psicologia. Ah, porque das opções lá parecia ser a mais legal. Falei, cara, você foi estudar a mente humana e sempre foi ok, tipo, né, que estranha você. O mais comum são as pessoas com as crises. Tô vendo aqui que já rolaram alguns comentários, teve parabéns da Gilmária, muito obrigada, 39 verões aqui com vocês neste plano. Quem mais? Sejam bem-vindas várias alunas da formação, inclusive a Gilmária. Carli chegou aqui atrasada, que bom que chegou. Transtornos também te chamam a atenção, são bem interessantes para estudar, né?
Qual livro você me indica sobre a mente humana, autoconhecimento na área da terapia? Nossa, se eu precisasse falar um ia ser difícil. São muitos. E eu vou voltar com a minha série de indicações de livro. Eu tenho no destaque, nos destaques lá no meu perfil. Não, olha agora, fica na live, depois você vai ver lá. Tem um destaque que é o Leia, que é uma fotinho minha, assim, segurando um livro e apontando. Nesse destaque, você já vai encontrar muitas recomendações bacanas e o porquê de cada uma delas. Por que eu escolhi, né, brevemente, eu expliquei por que eu escolhi cada um e em breve eu vou trazer mais. Excelente! Então, vamos lá. Gleice também, ex-aluna, Cris também chegou. Muito bom, pessoal, vamos lá. A insegurança te trouxe até aqui e algumas terapeutas conseguiram já superar e outras ainda estão nesse processo. Nós vemos a insegurança refletida em alguns momentos da nossa atuação. A gente vê principalmente ali para atender, primeiro para falar para a família, para sair do armário da terapia, né? Como se fosse alguma coisa muito errada. A gente falar para a família, falar para os amigos, eu sou terapeuta, tanto que a galera da formação, direto eu recebo alguém falando, né, nas aulas, é com muito orgulho que eu falo agora, eu sou terapeuta, porque foi uma transformação muito grande a pessoa conseguir se assumir terapeuta, porque existia por trás a insegurança, o medo de ser julgada, o medo de ser apontada, de ser ridicularizada. E esse é um medo muito comum e muito natural. Por quê? Isso é uma questão até ancestral que tem a ver com a nossa sobrevivência. Nós somos seres diferentes dos jacarés que já nascem do ovo e saem, né, nascem mini adultos. Nós somos seres totalmente dependentes dos nossos pais, da família, de algum adulto, de alguém maior, para conseguir sobreviver durante muitos anos. Uma criança de 3 anos jogada na selva dificilmente vai sobreviver. Então, para a sobrevivência, a gente tem naturalmente, instintivamente, uma necessidade de aprovação, porque se a gente tiver a reprovação do grupo, o nosso medo inconsciente é que a gente vai ser rejeitado, vai ser jogado para fora do bando, né? Vai ser largado para trás, e se a gente ficar para trás, for colocado para fora do bando, a gente vai morrer. Então, biologicamente, por trás da insegurança tem o medo de morrer, por trás do medo da rejeição, a gente tem o medo de morrer. Só que a gente tá em 2024 e não tem nenhum neném aqui assistindo. Eu espero que vocês não tenham entregado o celular para nenhum neném, nem o YouTube. Aliás, pessoal do YouTube, se inscreva no canal, compartilhe e acione o sininho para não perder nada. Pessoal do Insta, compartilhe com os amiguinhos que querem superar a insegurança para atender com sucesso total. Nós temos também diversas questões de insegurança por causa da cultura, da educação. Então, a terapia, psicologia em geral, não é a profissão mais bem vista porque lida com loucos, né? Tradicionalmente a gente tinha isso. O psicólogo, o terapeuta, ele lidava apenas com pessoas que estavam no hospício. E graças aos coaches tão criticados, ignorantemente criticados pelos psicólogos e terapeutas por aí, os coaches, quando vieram da gringa, essa moda aí de coach, trouxeram essa ideia de que a saúde mental, de que o autoconhecimento, a motivação e a percepção do quem sou eu no mundo, como os outros me enxergam, por causa dos coaches, minha gente, é que a terapia começou a ser valorizada. Ela ainda é discriminada por uma galera mais tradicional, mas isso está mudando. E você que está aí nas redes sociais pode fazer a sua parte
trazendo conteúdo de conscientização, de educação sobre a terapia e a importância da terapia para a pessoa comum que sofre de ansiedade, a pessoa comum que sofre de depressão, que tem medo de dirigir, como a terapia pode ajudar em casos mais simples e mais complexos. Então, obrigada, coaches. Namastê. Sentimos, então, insegurança, primeiro, para falar que somos terapeutas. Eu já passei muito por isso, porque como eu tive a questão da epilepsia, eu tinha, né, o probleminha na cabeça, eu fui muito rebelde por muito tempo, e quando fui tentar resolver, ajudar as pessoas, né, a família, tipo, ela, né, mais pancada de todas, e aqui estou ajudando terapeutas. Temos também, então, primeiramente, depois que a gente consegue sair do armário e falar para as pessoas, a gente começa a ter a segurança para atender. Mas logo eu, tão problemática, como poderei ajudar alguém? E se eu não entender bem do problema que ela falar? Se essa pessoa me trouxer aí um babado forte, eu não souber sobre, o que eu faço? E se eu errar na aplicação da técnica, se eu não souber conduzir, se eu usar alguma palavra errada, se eu falar merda, o que vai dar? E se essa pessoa sair da minha sessão pior do que entrou, né? E aí fica aquele diabinho lá, vários, né? Atormentando a gente. E agora a solução. Aplique. Quando você começa a estudar, ou já estudou bastante, volta lá do início e aplique cada coisa que aprendeu antes de estudar mais. Não acumule uma porrada de conhecimento antes de aplicar alguma técnica, antes de aplicar alguma estratégia, antes de botar em prática. Eu costumo usar a metáfora da costura. Você vai fazer um curso de corte e costura porque você quer fazer um vestido de noiva. Na primeira aula, a professora ensina, esta é a agulha, veja que ela tem um buraquinho aqui, esta é a linha. Você vai primeiro pegar a linha, vai enfiar na agulha, vai puxar e vai dar um nozinho. Depois, na segunda aula, você vai aprender a dobrar o tecido, a cortar, a pegar um molde e fazer o desenho. Na terceira aula, você vai aprender a costurar. Em vez de assistir a todas as aulas para depois, a hora que você vê o vestido da professora pronto, você, putz, o que era para pegar mesmo? Era agulha, era alfinete, o que era mesmo para fazer? Se a gente esperar aprender muito para começar a atuar, a gente vai primeiro esquecer naturalmente, porque o nosso cérebro, por uma questão de seleção, sobrevivência, ele deleta aquilo que ele não considera relevante, e se a gente não está estudando, se a gente não está aplicando, ele vai considerar irrelevante e vai apagar. E a hora que a gente tiver um monte de conhecimento acumulado, a gente vai sentir medo. Cara, era muita coisa, por onde eu começo? Já sei, vou começar, vou colocar um tecido em cima do outro, eu vou pegar o molde, eu vou pegar a tesoura, não, mas tinha a linha, puta merda, aí cadê a linha? Né? Então, minha gente, faça uma coisa por vez. Aprendeu, aplicou. Aprendeu alguma coisa sobre a anamnese, sobre a avaliação, sobre como fazer perguntas para se chegar no problema, pratique. Pega ali o seu filho, adolescente, pega a vizinha e faz umas perguntas para ver se a pessoa vai trazendo mais. Você não precisa nem trazer detalhes. Se você já atende, coloca em prática no seu consultório aquilo que você aprendeu. E aí na aula seguinte, quando você aprender mais alguma coisa, aí você vai já ter a capacidade de fazer as boas perguntas, vai saber fazer um tipo de intervenção e você vai aplicar e você vai ver como vai ser muito mais tranquilo. E é assim que eu faço na formação, né? Na formação Terapeuta Pro, a minha formação, porque eu sei que é a forma como a gente aprende e como a gente se desenvolve. Aprendendo, aplicando, fazendo aos poucos e aí crescendo a nossa caixa de ferramentas de atendimento. Estude,
né? Orientação fundamental, estude com material de qualidade e trabalhe internamente a sua insegurança. As técnicas que você aprender, à exceção da psicanálise, né, que é mais conversacional, que você pode fazer uma terapia para isso, existem muitas técnicas na área da terapia em geral que a gente consegue fazer para nós. As técnicas de respiração, de visualização são muito importantes para a gente auto-aplicar e conseguir desenvolver, trabalhar essa insegurança também. E a orientação final veio para a formação terapeuta pró, se você quer isso rapidinho, se em 3 meses você quer estar afiado. Aí vem o segundo ponto. Não, beleza, Ana, tô aqui, chuchu, beleza, com os atendimentos, tô fazendo, tirando de letra, a galera tá tendo resultado, mas a hora que eu penso em escrever alguma coisa aqui no Instagram, em colocar, meu Deus, qual vai ser meu arroba, minha foto, a frase da minha bio, o que eu coloco, como que eu divulgo, meu Deus, eu vou ter que gravar vídeos, né? Já começa a vir de novo aquele turbilhão de pensamentos assustadores de insegurança de que vai dar errado. A exposição é ameaçadora para a grande maioria das pessoas. Inclusive, agora eu não me lembro detalhadamente dos dados, mas falar em público é mais assustador do que morrer para a maioria das pessoas. Tipo, a primeira opção do que você mais tem medo na vida, a maioria das pessoas tem mais medo de se expor, de falar em público, do que de morrer. Tipo, morrer tá de boa perto do que o medo. Por quê? Porque a gente pode ser julgado, pode ser avaliado, criticado, alguém pode rir, alguém pode tacar um tomate na gente, então é muito perigoso. E aí alguém pode falar, logo ela, tão problemática, como ela poderá ajudar alguém? Então aquele pensamento que a gente tinha, a gente já imagina que os outros vão ter e vão ter mesmo, e fodam-se. Esse é o ponto. A gente vai receber críticas sempre. E quanto mais segura a gente estiver, mais de boa. A gente vai até virar o jogo e eu vou falar disso aqui. No mundo existem pessoas invejosas, existem pessoas frustradas, existem pessoas cruéis. Sim, existem. Fiz até uma live sobre a psicopatia, né? Transtorno antissocial. Existem essas pessoas, sim. Porém, em nossa cabeça existem vozes mais cruéis que as pessoas mais cruéis que conhecemos. Olha que ironia. Deixa eu botar acento aqui no meu mapa mental, depois eu vou compartilhar com vocês. Fortaleça, portanto, a sua autoconfiança de forma geral e instale uma tecla de foda-se para levar o seu trabalho para quem precisa e vai se transformar com ele. Então, o primeiro inimigo que a gente precisa combater é o interno. Porque quando a gente combate a insegurança dentro da gente, aliás, a insegurança, se é nossa, ela só vai morar dentro da gente. Enfim, a gente consegue vencer a insegurança, não vai ter crítica, não vai ter comentário, não vai ter hater que nos abale, não vai ter crítica, não vai ter ameaça de sindicato, porque a gente sabe o que está fazendo, tem certeza do nosso potencial, do nosso propósito, a gente está com o nosso eu interior fortalecido e o resto que se supere, né? Que trabalhe isso internamente. E uma ferramenta muito legal que eu posso até instalar em alguém pessoal aqui do Instagram, quem quiser passar pela sessão comigo, eu posso instalar um botão do foda-se, uma âncora de tô nem aí para o que você está me falando, para você conseguir superar aí os medos nos atendimentos, na divulgação do seu trabalho e no próximo ponto, que é a venda. Esse daí é o pior de todos, então a gente já conseguiu superar o medo de sair do armário e se assumir terapeuta, aí depois a gente superou o medo dos atendimentos, de fazer esses atendimentos, aí depois a gente supera o medo de se expor nas redes sociais,
falar de problemas emocionais, de saúde mental. E é muito importante que você faça essa parte, porque se a gente não fala de saúde mental, se a gente não fala de sintomas de síndrome do pânico, de ansiedade, do risco da pessoa ter um ataque do pânico no volante, a gente pode, se a gente fala, né? Se a gente não fala, a gente pode causar. Não, a gente não pode. Eu tô tentando reformular aqui para não ficar esquisito. Ao falar, a gente pode evitar diversas situações, inclusive pessoas tirando a própria vida. Ao falar de saúde mental, a gente salva vidas. É isso, esse é o ponto, esse é o core do negócio. Então, vocês entenderam a importância da gente falar de saúde mental, da gente usar esse Instagram que a galera usa pra ficar vendo vídeo de gatinho, isso é muito legal, pra ficar vendo piada, meme, treta política, usar isso daqui, essa ferramenta para fazer o bem e salvar vidas. E também ganhar bem, por que não? Vamos juntar tudo? Vamos. Maravilha. E por falar em ganhar bem, a insegurança para vender. Ai, mas você quer ajudar as pessoas e vai ficar arrancando o couro delas? Não, mas eu vim aqui trabalhar com isso porque eu tenho um propósito de vida, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu também amo ajudar as pessoas. E se eu não receber por essa ajuda, eu não consigo pagar os meus boletos, eu não consigo continuar ajudando. Eu vou ter que trabalhar em outra coisa onde eu não vou ajudar ninguém. Faz sentido? Se eu não cobrar pelos atendimentos, eu não vou conseguir ajudar as pessoas. Nos meus atendimentos não vai sobrar nada para eu fazer as doações, não vai sobrar tempo para eu fazer os atendimentos voluntários que eu faço, não vai sobrar tempo de eu te ensinar coisa aqui no Instagram, coisa que vai te ajudar. Ou seja, meu filho chegou. Se eu gosto de ajudar pessoas, se esse é o meu propósito de vida, eu preciso cobrar por isso. E vamos lá para alguns dados. As vendas de iPhone, eu vi isso no elevador aí, ontem mesmo, né? No elevador tem uma televisãozinha. As vendas de iPhone neste ano já ultrapassaram as vendas de Samsung. Ou seja, a venda de um celular que custa 12 mil reais está maior do que a de um celular que custa muito menos do que isso. Não sei quanto custa um Samsung, mas eu sei que é muito menos. E eles têm, no fundo, as mesmas funções. Nunca houve na história da humanidade uma variedade tão grande de tratamentos estéticos. As pessoas estão endurecendo aqui, colocando aquele cílio de plástico, enchendo de teta, esticando aqui a pele, sugando aqui tudo, fazendo drenagem, algumas sim precisam, né, tá prejudicando a coluna, e a maioria não precisa daquilo. Acessórios, coisas caras, bolsas e roupas e carros de luxo, nunca na história da humanidade essas merda tudo vendeu tanto. E nunca as pessoas compraram tanto. E você tá com medo de vender achando que as pessoas não têm dinheiro. As pessoas têm dinheiro. Elas estão gastando dinheiro, elas gostam de comprar. Conta aí você. Em que site e aplicativo você entrou hoje? Mercado Livre, Amazon? Se não entrou hoje, entrou ontem. Shopee. É gostoso comprar, é gostoso você fazer um Pix e receber uma coisa de volta. E a transformação, atenção, anote isso. A transformação que o seu trabalho faz como terapeuta vale muito mais do que cílios de plástico, bolsa de couro e status social. Aliás, o maior status que uma pessoa pode ter é paz interior, harmonia, amor pela vida. E o seu trabalho faz isso. Logo, é direito, é dever seu cobrar por isso. E mais um adendo, antes da gente ir para a reprogramação ao vivo. Quando a gente não cobra, quando a gente recebe alguma coisa de graça, sem pagar, a gente tende a não valorizar. Isso é uma besteira muito grande. Se eu tiver um perfume
que eu paguei R$ 100 num potinho desse tamanho. E se eu tiver uma amostra grátis que eu recebi na loja que eu passei, a amostra grátis cai e quebra, eu falo, poxa vida, era gostoso, mas era uma amostra grátis, tudo bem. Se o perfume que eu paguei R$ 100 num potinho com 1 ml, ele cai e quebra, eu vou me desmoronar, aquilo vai me desfrangalhar, e pode ter sido o mesmo pote de perfume, porque a gente tende naturalmente a valorizar mais. Inclusive, eu até refiz lá o post com relação à valorização do que tá cheio, uma coisa com uma pintura nova, com traços dourados, tende a parecer muito mais valioso, muito mais caro, as pessoas pagam muito mais do que algo que tá ali descascando, que tá caindo aos pedaços. A sensação que a gente tem de uma consulta de um médico que custa R$ 800 e de um médico que custa 150 é que o de 800 manja muito mais dos Paranauê, estudou, fez muito mais especialização na gringa do que o que custa 150, não necessariamente. A palavra que... o diagnóstico que você recebe de um médico ou que alguém recebeu de um médico no SUS, onde ela não pagou nada, e o diagnóstico que a pessoa recebe no Einstein vai ter um valor muito diferente. Não, mas esse aqui é um diagnóstico do Einstein, não pode estar errado. Não, mas esse daí é médico do SUS. E, cara, eu já conheci médico do SUS que era, assim, fodástico, que era o pica das galáxias dos médicos e que gostava de fazer esse trabalho também. Tinha a clínica particular, onde ele recebia bem para pagar a escola particular para todos os filhos e faculdade, inclusive, pai do meu ex, e trabalhava no SUS para ajudar pessoas. Ou seja, a gente pode sim fazer os dois, e cobrar é o nosso dever para a gente conseguir servir bem para servir sempre. Isso aí é slogan de algum outro lugar, né? Não posso plagiar. Mas era isso, minha gente. Agora eu vou fazer a reprogramação aqui no Instagram, pessoal do YouTube, venha para o Instagram para não perder o nosso próximo insight terapêutico, poder passar por atendimento ao vivo e, com certeza, trabalhando tudo isso, a sua insegurança como terapeuta vai ser bem ajustada e vencida para que você possa prosperar, atender bem e vender bem, viver bem, porque a gente merece. Beijo!